de Lavocast, de Lavocast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao De Lavocast número 22. Hoje nós realizamos um encontro necessário entre três forças que modam profundamente o nosso tempo: o direito, a educação e a inteligência artificial. Em uma sociedade em que decisões são medidas por algoritmos, em que dilemas éticos se multiplicam e em que a informação se tornou um oceano turbulento, este episódio nos propõe algo raro: parar, respirar e refletir com profundidade. Refletir não apenas sobre leis ou tecnologias, mas sobre pessoas, dignidade humana e futuro. Sobre o Brasil que estamos construindo agora, muitas vezes sem perceber. De um lado desta conversa está o meu amigo e irmão de fé, José Glauto Gugel. Glauto, ele é professor, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza também, né, Glauto? Isso. E em Administração pela Universidade Federal Estadual do Ceará, a nossa UES, que eu também, as minhas duas graduações são pela UES, Ciências Contábeis e Pedagogia. E ele é servidor público estatutário do Ministério Público Federal desde 1994. Mas eu quero deixar agora que Glauto, por favor, complemente o currículo dele. Muito obrigado, Glauto, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu irmão, meu amigo, né, João de Lavô. É um prazer estarmos aqui e nessa perspectiva aí que você falou, né, de abordarmos esse assunto tão importante para o nosso Brasil. Bem, a minha formação é essa, de Direito, mas antes nós tivemos essas experiências na nossa querida UES, em Administração de Empresas, e aí eu segui essa vertente aí de lecionar, né, na verdade eu gosto muito dessa área. E são 11 anos na Universidade de Fortaleza, que eu tenho o maior prazer, né, em lecionar lá naquele ambiente tão agradável, tão acolhedor, né? E minha outra parte é a assessoria jurídica no Ministério Público Federal, que também tem o maior prazer em servir a sociedade. Então, basicamente é isso, e que nós estamos a serviço dessa sociedade mesmo, nessa conotação de sociedade como um todo, assim como a Revolução Francesa preconizou, né, liberdade, mas também igualdade e também fraternidade. Fraternidade. Muito bem. Glauto Glauto, inclusive, é meu professor lá na nossa igreja presbiteriana Nova Jerusalém. Nós temos um curso lá de Escola de Discípulos. E todos nós, da nossa igreja, a gente precisa passar por essa escola para aprender mais de como servir a Deus, como servir a Jesus Cristo, né? Então, Glauto é também um jurista que une técnica, sensibilidade e compromisso com os direitos coletivos e com a preservação dos pilares constitucionais. Do outro lado estou eu, João de Lavô, apresentador deste De Lavocast, contador, empresário, doutor em educação, teólogo em formação e pesquisador da relação entre inteligência artificial, ética e negócios. Ao longo dos anos, tive o privilégio de lecionar Ética, Direito e Legislação na Universidade Federal do Ceará, no campus em Quixadá. Me aposentei o ano passado como professor associado, e lá o campus de Quixadá da UFC é um campus temático em computação. Eu não sou da área de computação, mas por ser um campo temático, eu era responsável lá pelas disciplinas chamadas complementares. E Ética, Direito e Legislação foi uma dessas disciplinas onde a gente tentava introduzir nossos alunos na questão ética, na questão quando eles fossem desenvolver software, que eles olhassem tanto para a legislação,
que tem muita legislação específica hoje em dia no Brasil e no mundo, né, sobre computação, e também olhasse para a parte ética, para a parte humana, né? Então, a ideia lá, a minha ideia lá, eu dava lá 5 ramos do direito, viu, Glauco? Assim, só uma leve introdução. Constitucional, administrativo, direito civil, direito penal e direito do trabalho. Para quê? Para quando os nossos jovens saíssem de lá, ele pensasse 2 vezes antes de pegar um software proprietário de alguém e fazer um hackeado, como eles chamam, né? Ou então cometer alguma infração e ter a desculpa de dizer que não sabia, né? Então, na introdução, era muito curto, 6 meses só para você repassar isso, mas na introdução eu conseguia, pelo menos, indicar Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Civil, CLT e assim por diante, né? Hoje, estes mundos se encontram. O direito constitucional dialoga com a contabilidade estratégica que nós praticamos lá na Dilavô Soluções Contábeis. O Ministério Público conversa com o empreendedorismo. A sala de aula jurídica se encontra com o laboratório de programação. E a fé cristã ilumina o desafio ético de viver, trabalhar e decidir em um século hiperconectado. Mais do que em uma entrevista, esse episódio é uma conversa sincera entre 2 educadores que não aceitam respostas superficiais. Quando falamos de LGPD, de marco civil da internet, de CLT, de leis fiscais ou direitos digitais, fazemos isso com um olhar humano, porque dados são números, são histórias, algoritmos não são neutros, carregam intenções. E a tecnologia não é destino, é responsabilidade. Ao unir a experiência do Glauto no Ministério Público com a minha vivência formando profissionais de TI para desenvolver sistemas juridicamente responsáveis, o DilavôCast número 22 te convida a olhar para a Constituição Federal de 1988 como uma verdadeira bússola ética da era digital. Aqui falamos de dignidade humana, de liberdade, de privacidade, de responsabilidade e também de fé, de caráter e de coerência. Valores que nos acompanham dentro e fora da universidade, dentro e fora das igrejas, dentro e fora da vida pública. Este episódio não é apenas para juristas ou contadores, é para todo cidadão que deseja compreender o que está em jogo quando entregamos nossas decisões, nossos hábitos e nossos sonhos às plataformas digitais. O DilavôCast 022 é um chamado à lucidez, pensar o Brasil ético e sustentável que ainda podemos construir, com leis, com educação, com tecnologia, mas, acima de tudo, com consciência. E antes de começarmos oficialmente a nossa conversa, eu quero deixar o meu agradecimento todo especial aos nossos patrocinadores, que tornam este projeto possível e nos ajudam a levar conhecimento, ética e propósito para milhares de pessoas em todo o Brasil. A FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que incentiva o desenvolvimento humano e social no Nordeste, que a FBNB, viu, Glauto, ela é uma entidade que congrega todos os funcionários do Banco do Nordeste. Então, foi inclusive a primeira cliente da Dilavô Soluções Contábeis, em 1999, e continua com a gente e continua essa parceria depois de 26 anos, né? A nossa empresa Dilavô Soluções Contábeis, que há 26 anos a gente transforma contabilidade em estratégia. E a Dilavô Editora, que inclusive nossos livros estão sendo editados pela nossa editora, a Dilavô Editora e Educação, que difundindo conhecimento, ética e propósito em todo o país. A todos vocês, minha gratidão. Agora sim, vamos começar. Glauto, como está a evolução do direito constitucional na era digital e da inteligência artificial no Brasil?
Bem, uma pergunta bem complexa. Bem completa. Mas vamos entender o que é o constitucionalismo para que a gente possa chegar nessa Constituição de 88, tá bom, irmão? Então, o que acontece? Se você analisa a história e você faz cortes nessa perspectiva, você entende que a partir do momento em que os reis, né, estavam imbuídos desse mistério de congregar povos, né, da mesma tradição, mesma língua, mesma cultura e tudo mais, foram se formando os estados nacionais. É a partir daí que nós temos uma perspectiva mais ou menos, digamos assim, originária do que nós temos hoje de Estado. Né? O que nós temos antes? Nós temos impérios, né? Exato. E aí, juntando fé, e a gente pode falar um pouco também aqui, impressionante como a profecia de Daniel, da estátua, né, ela se cumpre em relação aos impérios. A história diz que os primeiros registros de impérios são, né, voltados ali para aquela época dos sumérios, acádios, né? Mas você vê que ali em Babilônia, né, onde Daniel estava, então ali já se tem uma previsão, já se faz uma projeção de quais os impérios que seguem ali, né? Ou seja, depois de Babilônia, o Império Medo-Persa, depois a conquista de Alexandre, o Grande, né? E depois vem Roma, né? Exatamente naquela sequência. Até aí eu não posso falar necessariamente do Estado que nós temos hoje, nós temos impérios, né? Exato. E aí vem a Idade Média, a dissolução do Império Romano, primeiro no Ocidente, depois no Oriente, e vem a Idade Média, que é uma idade com a hegemonia da Igreja. Até aí também nós não podemos falar nesse Estado que nós temos hoje, a não ser o Estado que se inicia a partir da soberania. Né? Então, o que daquele Estado, ou daquela estrutura sociopolítica fragmentada da Idade Média, né, forma de organização política, fazer algo em relação a tornar aquele ambiente mais seguro das invasões externas, das invasões realmente dos inimigos. E aí eu tenho o quê? Uma formação nova, uma formação que se pensava diante daquele escolhido de Deus, a legitimidade do rei viria de uma perspectiva divina. Divina, era. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, e nascem aí os primeiros contratualistas, né? Principalmente os conselhos de Maquiavel, e depois, mais necessariamente para o Estado, né, nós temos Thomas Hobbes, que vai dizer... Com a obra O Leviatã, exatamente, né? Vai dizer isso. O Leviatã, que é? Olha, o rei precisa ser muito forte, porque o ser humano é mau por natureza. Por natureza. Então, essa maldade deve ser controlada, deve ter uma estrutura de poder que realmente o iniba, né, de fazer aquilo que não deve. Então, a partir dessa estrutura inicial, em que eu tenho uma soberania, o que é soberania? É o poder absoluto sobre determinados territórios, sobre determinado povo. Exato. Nascem os conceitos, né, basilares do Estado, que é povo, território, governo soberano. Né? Exato. O que acontece? A partir daí, nós temos uma evolução, podemos dizer, né? Uma evolução desse Estado. A partir de que momento em que uma classe chamada classe burguesa, que fazia parte do terceiro Estado, né, se opôs contra os privilégios da primeira e da segunda classe, que era clero e nobreza, né? Nobreza e clero. Enfim, o terceiro Estado se revoltou, e aí nós sabemos muito bem que a história nos fala sobre a Revolução Francesa. E aí, como é que nós vamos fazer uma nova estrutura? O antigo regime é passado, e nós vamos fazer uma estrutura em cima de quê? Filosoficamente, as teorias contratualistas não hobbesiana, né? Ou seja, nós temos aí Rousseau e temos John Locke. E aí o que é que esses homens vão pensar? Eles, olha, o seguinte, a perspectiva de ser humano até então, né, no Estado absolutista, é que eu era apenas um súdito do rei. Então eu era propriedade do rei. Exato. Né? Então em John Locke e Rousseau disse, olha, peraí, nós nascemos com direitos inatos a essa condição. Então é o contrário, é o Estado que precisa me proteger. Exato. É o Estado que precisa me resguardar desses direitos. E aí, de Lavaux, na verdade, nós já falamos de Revolução Francesa, esse lema vai realmente vaticinar, vai profetizar exatamente a formação dos direitos constitucionais que seguiriam, né? Então, num primeiro momento, nessa quebra entre eu ser
né, súdito do rei, e eu ser um sujeito de direitos, né, tem essa quebra. Então a Revolução Francesa, por mais problemática que tenha sido, nos trouxe esse legado de quê? De que eu não sou mais súdito do rei, mas eu sou, sim, pela minha própria natureza, um agente de personalidade jurídica. Ou seja, a partir do momento que eu nasço, eu já tenho direitos próprios à minha pessoa. Então, os direitos fundamentais da Revolução Francesa, da Declaração, se você olhar o artigo 1º da Declaração da Revolução, você vai ver 3 direitos fundamentais que permaneceram na história até a nossa Constituição de 88. Na maioria das constituições do mundo inteiro. Constituições modernas, exatamente. Se não for totalitária, realmente essas constituições muito provavelmente terão esses 3 direitos, que é a vida, liberdade e igualdade. Né? Claro que na versão John Lockeana, né, é mais propriedade também. Né? Seria Enfim, e a partir daí o que nós temos? Nós temos uma perspectiva de que essa Constituição, ou seja, o que é uma Constituição? É um instrumento jurídico que constitui o Estado. Por isso que o nome é Constituição. E eles chamam também de Carta Magna, né? Sim, Carta Magna em relação né, ao passado histórico. Né? Então, a Magna Carta. É uma Magna Carta. Então, o que acontece? Essa evolução é exatamente nessa perspectiva. Eu olho para o ser humano. Então, aquele Estado absolutista em que o rei, né, era irresponsável juridicamente, então o rei podia guilhotinar quem ele quisesse, que não tinha problema nenhum. Não tinha problema. Então, o que acontece? Começa uma fase de responsabilidade do agente público. Então, eu represento o Estado, mas esse Estado não pode estar dissociado de uma estrutura, digamos assim, regulamentada pelo direito. Nasce aí, digamos assim, essa junção entre direito e Estado. E o bom também é que a gente saiu de um rei, de um imperador, que era uma pessoa, né? Uma pessoa finita, né? Sim. E passamos para o Estado, que é uma instituição assim, intangível, e a gente passa, as pessoas passam, os governantes passam, mas o Estado deve ficar. Então é essa perspectiva. Quem era o soberano no absolutismo? Uma pessoa, como você está falando, finita, e o regime propiciava exatamente isso. Eu era rei, mas quem era que me sucedia no caso de morte? Meu filho. Porque essa a família, né? Isso, era uma dinastia. Então, essa família seriam os escolhidos de Deus, e legitimava o poder político. Livre e espontânea pressão. Né, o súdito nada mais deveria fazer senão vida longa ao novo rei. Né? Enfim, essa vertente muda, e aí nessa perspectiva, né, de Rousseau e John Locke, a soberania deveria sair da pessoa do rei para o povo. Pronto, se você olha o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. Emana do povo. Então, assim, rapidamente, meu irmão, o que acontece? A primeira versão de direitos fundamentais são as chamadas versões, né, de direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão, né? Está voltada para que a minha pessoa, você, individualmente considerado, nós tenhamos uma proteção. Exato. Inclusive, nós tenhamos o direito de resistência contra o Estado. Exato. Então, o Estado ele é formado para me proteger. Exato. Para proteger todos os cidadãos de forma individualizada. Então, nascem, né, as primeiras expressões dos direitos fundamentais, que estão voltados para a minha pessoa, para a sua, direito principalmente voltado para a liberdade de consciência, liberdade de crença. Né, liberdade religiosa, liberdade de ofício ou profissão, que a lei não proíba, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, que é a mais importante, né, e tudo mais. O que nós temos? Nós temos o século XIX, né, desabrochando aí nessa perspectiva. O século XIX consolida esses direitos. E começando também o capitalismo, né? Sim, aí por isso que, né, essa perspectiva de Estado-capitalismo, um vinculado ao outro. Né? E a teoria de John Locke é exatamente essa, chamada pai do liberalismo. É exatamente essa, ou seja, o Estado, para que eu tenha, né, essa perspectiva de direitos. E um dos principais direitos em John Locke é o direito de propriedade. De propriedade. Então, nasce o Estado como uma vinculação, digamos assim,
bem intrínseca com relação ao próprio capitalismo, porque aquela classe burguesa representava exatamente isso. John Locke já iniciou, Sim. entre aspas, o capitalismo, né? Essa vertente de que intelectual, né? não me moleste. Então, a primeira versão do Estado é a versão chamada liberal. Por quê? Porque o Estado era não intervencionista. Em que domínios? No domínio da sociedade e da economia. Exato. Justamente isso. Ou seja, eu sou empresário, como a gente chama hoje, né? Então o Estado não me moleste. Não me né? moleste, Então, o que acontece? Esse século XIX transcorre e o que nós temos nessa perspectiva de o que resultou nisso? E o que esse Estado liberal resultou? Será que somente o mercado por si mesmo vai regulamentar as relações sociais? Aí houve um problema, um abismo cultural, um abismo econômico, um abismo social entre aqueles detentores de fatores de produção, né? E aquelas pessoas que só tinham realmente a mão de obra para oferecer. Aí onde entrou Karl Marx e Adam Smith, né? Exatamente. Aí o que acontece no Oriente? Revolução Russa e tudo mais. No início do século XX, o Estado capitalista ocidental europeu, ele se reinventa. De que forma? Diz, olha, a nossa vertente até então era não intervencionista, liberal. Agora nós precisamos intervir nos domínios da sociedade e da economia. Nessa segunda geração de direitos fundamentais de Lavaux, chamada direitos sociais. Então é aquela parte em que o Estado, que era abstencionista, de braços cruzados, ele entra nos domínios da sociedade e da economia para dizer o seguinte, olha, eu vou tirar esse dinheiro aqui de vocês por meio de tributos, aí você conhece muito bem, você é contador. Eu disse, olha, vamos fazer assim, não leve a mal, mas eu vou tirar aqui uma parte para que do outro lado aqui eu ofereça bens e serviços para pessoas que não estão tão abastadas como você. Então, eu vou fazer uma distribuição indireta aqui, mesmo que seja de benefícios, né? E aí nós chamamos isso de prestações positivas do Estado. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, que era para transporte, hoje em dia, né? Isso. Então, todo esse leque de direitos que o Estado promove à sociedade, principalmente aos mais vulneráveis, são os chamados direitos da segunda geração, né? Então, o que acontece? Principalmente foi o estopim, digamos assim, dos direitos da nova geração. O que acontece em 1972, em Estocolmo, na Suécia? Um aviso, né, dos cientistas do meio ambiente. Olha aí, 1972. O início. O início de tudo, né? Quer dizer, a Convenção de Estocolmo ficou conhecida como realmente o marco, né, do direito ambiental. Por quê? Porque foi um alerta científico, né, de que os meios de produção estavam indo de maneira mais acelerada do que a capacidade regenerativa natural do meio ambiente. Então, e do planeta Terra como um todo. Isso projetando, né? Ou seja, o que os cientistas fizeram? Deram um alerta. Então, o alerta foi dado. Então, as nações ricas disseram, realmente faz sentido. E as nações pobres, entre aspas, disseram o seguinte, mas vocês se desenvolveram por meio dos danos ambientais. E agora chega a nossa vez e vocês vão nos impedir? Então, esse impasse existe hoje, até hoje. Eu tive a COP30, né? Mas talvez não seja diferente das demais, ou seja, muita negociação, muita conversa, mas realmente, efetivamente, não. Mas chegando no nosso ponto final. Então, surgem, né? No final do século XX, início do século XXI, já está consolidado essa conjunção de 3 gerações de direitos fundamentais, gerações que agregam, né, os direitos individuais, as liberdades. Segundo, os direitos de segunda geração, que vão tentar equilibrar a sociedade. Sociais, né? E a terceira geração, que são os direitos de fraternidade, exatamente como o lema da Revolução Francesa previa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Agora eu queria chamar a atenção só mais um ponto, de Lavaux, se você me permite, em relação à Segunda Guerra Mundial. Para a gente chegar nesse constitucionalismo atual, a gente precisa entender a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até meados do século XX eu tinha um direito fundamental, aliás, um direito constitucional voltado
para uma estrutura estatal em que as regulações comuns, as regulações sociais, deveriam ser na lei. Lei ordinária, lei mesmo, né? Constituição seria mais para estruturar o Estado. Lei infraconstitucional. Lei infraconstitucional, que nós chamamos hoje de lei ordinária, lei complementar, né? Decretos, resoluções, medidas provisórias e tudo mais. E assim por diante. E assim por diante. Então, o que acontece? Após o terror, né, digamos assim, o terror nazista, quase, né, digamos assim, a tentativa de extinção de uma raça, né, 6 milhões de judeus mortos e um saldo aí negativo, né, digamos assim, demais nessa Segunda Guerra Mundial, o direito também repensa essa história de a Constituição estar baseada apenas na estrutura do Estado e a regulação social apenas na lei ordinária, na lei infraconstitucional. E por fim, ainda teve Hiroshima e Nagasaki. Sim, aí quais são as perspectivas? Nós vamos falar aqui de inteligência artificial um pouco, né, e tudo mais. Então, ali já era o prenúncio de que poderia haver um extermínio em massa. Exato. Então, e agora? O que o direito vai fazer? Então, essa perspectiva constitucional, em que eu tinha praticamente uma regulação estatal, ela vai se preocupar também com a volta dos dilemas éticos da humanidade. Então, a partir de Hitler, digamos assim, e das consequências da Segunda Guerra Mundial, o direito constitucional ele é repensado. Ou seja, nós não podemos ter uma perspectiva constitucional meramente positivista. O que eu quero dizer? Que as relações sociais sejam regulamentadas por lei infraconstitucional e essa Constituição não dê as diretrizes, as balizas de que esse Estado deve agir desse jeito. Exato. Então surge uma perspectiva constitucional de que o Estado, ao contrário do que havia antes, ele tinha que andar em trilhos. E aí a nossa Constituição de 88 vai dizer exatamente isso no primeiro artigo. Diz que a legitimidade é do povo e diz que os fundamentos são soberania, cidadania, que é isso que a gente poderia pegar mais hoje, digamos assim, um mote, né? Os valores sociais do trabalho conjugado com a iniciativa privada, nós somos capitalistas, porém não descuidados desses valores da segunda geração, dos direitos sociais, né? E o pluralismo. Né? Então, essa estrutura, digamos assim, de balizas, que a gente chama de pilares, né? Fundamentos. Né? Então, o Estado não pode andar fora desses trilhos, sabe, Lavô? Então, é isso que a Constituição hoje deve refletir. Valores que são os fundamentos do Estado brasileiro. E a grande pegada é essa mesmo, a pegada da humanidade, né? Da gente permanecer ciente que nós somos humanos, né? Apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas mesmo assim... Temos a administração humana, né? Então, essa administração humana que surgiu foi o Estado, que nós vivemos hoje. Então, curiosamente, de Lavô, nós, ao nascermos, nós já criamos um vínculo com o Estado. Exato. Porque nós temos uma cidadania, né? Nós temos uma nacionalidade. Então, primeiro existe a nacionalidade. O que é a nacionalidade? É o vínculo entre um indivíduo e um Estado. Então, se você nasce em solo brasileiro e se seus pais não estiverem a serviço de um Estado estrangeiro, você já é brasileiro. O que significa dizer? Você já tem um vínculo com esse Estado. Então, digamos assim, inafastável. Então, o nosso vínculo com o Estado é inafastável. Então, esse Estado existe, a função desse Estado existe exatamente para realizar esses fundamentos. E como você bem disse, esse fundamento que leva em conta o ser humano é exatamente a dignidade humana. O Estado não pode fazer nada que esteja fora da dignidade humana. Falar em dignidade humana, né? Agora com as inteligências artificiais, que são muitos, né? Tem até um pesquisador brasileiro, o Nicoleles, que ele diz que as IAs nem são inteligências, nem são artificiais, né? Mas, brincadeiras à parte, o que você acha sobre o rigor técnico e a dimensão moral e ética nessas decisões automatizadas? Bem, aí é que nós temos essa perspectiva, né? A Constituição existe para garantir, vamos reduzir agora, a dignidade humana, né? Então, outra característica do direito, né? Aliás, a mais importante, o direito ele vai, né, digamos assim, caminhando de acordo com a cultura. Então, o direito ele não é estático, ele é, pelo contrário, ele é dinâmico. Tanto até que nós temos um direito ocidental e no direito oriental você vê diversas modificações. Então, o que acontece? Nesse direito constitucional
atual em que a dignidade humana deve ser preservada, então toda forma de proteção deve ser realizada pelo Estado. Exato. Então você tem, por exemplo, quando a gente falou de direitos sociais, você imagina, né? Por que existe uma CLT, que você entende muito bem? Porque existe uma necessidade de uma relação, né, de o Estado intervir, porque existe um desequilíbrio, uma parte mais fortalecida pelo poder econômico, que sem sombra de dúvida, que é o empregador, existe uma parte mais fragilizada, que nós chamamos de vulnerabilidade, e então o Estado entra, como eu falei, para intervir. Que intervir de que modo? Você tem a iniciativa privada, ok, nós somos um país capitalista, mas você exerce esse direito, essa liberdade, que nós chamamos de licitude, em um ambiente, digamos, uma moldura. Existem limites por todos os lados. Aí a CLT, por exemplo, nas relações trabalhistas, irá estabelecer o limite em que eu, na minha liberdade de empreender, eu tenho limites não só éticos, eu tenho limites legais. Ou seja, o Estado vai me apenar, vai me impor uma sanção se eu estabelecer um excesso, digamos assim. Glauton, eu aqui agora é um dilema meu, né? Meu individual. Eu fico pensando como é que, na época, né, Getúlio Vargas, que estava na ditadura dele, né? Como é que se cria uma legislação, né? Que ele fez um compilado, né? Um compilado de toda a legislação à época, né? E criou a CLT, que é tão boa para nós, para o trabalho como um todo, né? E principalmente para o trabalhador, né? Lavou essa relação entre direito e Estado no Brasil. É um negócio extremamente paradoxal, né? A gente vê a República nascendo de um golpe militar, né? E aí foram sucedendo constituições ora autoritárias e ora democráticas, né? As democráticas, eu gosto de dizer para os meus alunos, olha, vocês estão vivendo no melhor do Brasil. O melhor do Brasil. O melhor do Brasil aconteceu depois de 88. Que é a Constituição cidadã, né? Exatamente, porque as referências constitucionais democráticas do passado, digamos assim, foram muito, digamos assim, tímidas em relação à proteção desses direitos. Exatamente. Né? Então, assim, o Brasil começa em 88 para fins de proteção real. Então, esse paradoxo que você está levantando, aventando, é realmente o paradoxo do Brasil. Não só na questão da legislação, legislações boas criadas em regimes autoritários, mas também as constituições. Né? Ou seja, República, Constituição Republicana, 1891, né? Aí temos a Constituição de 34, 37, 46, 67. E aí você vai alternando entre regimes autoritários e quando chega a redemocratização, né, digamos, 84, direta já, né? 85 também. 84, 85, aquele sistema. João Figueiredo. Isso. O último general vai dizer o seguinte, vamos fazer uma transição lenta e gradual, mas sem muito movimento, né? E aí surge a Constituição de 88 para realmente fechar essa questão de que o Brasil se redemocratizou e a Constituição é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte que nós elegemos exatamente esses constituintes para fazer essa Constituição democrática chamada cidadã. Exato. Voltando um pouquinho aqui para a técnica, eu sempre digo que isso tudo a gente tem que somar a visão espiritual e formativa. A técnica sem emoção e sem propósito é a arrogância digital, né? Completamente. Então, a proteção do Estado em relação a essas novas tecnologias. Então, veja, qual é a vantagem de uma Constituição principiológica? Como a americana também, né? Tem poucos artigos, a nossa tem mais. Mas qual é a vantagem de uma Constituição principiológica? É que eu tenho o princípio e a legislação infraconstitucional deve se adequar ao princípio. Sendo o princípio mais abstrato e genérico, eu me adapto melhor. Exato. Ou seja, eu tenho uma nova tecnologia. Olha, a Constituição é de 88, não se falava nem mesmo em inteligência artificial, né? Praticamente não se falava nem mesmo em internet, né? Era algo muito incipiente, voltado ainda para
né, para a sua gênese lá no caráter experimental ainda. Então, você viu, né, em 95, né, eu assumi o concurso em 94, 95, a gente ouvia falar que na biblioteca do Ministério Federal em Brasília, na PGR, tinha um computador ligado à internet, mas a gente não tinha ainda nenhum tipo de pesquisa. Por quê? Porque ainda estava muito incipiente, né? Então, esses mecanismos de pesquisas, como o Google e tudo mais, vem muito depois, né? Muito depois. Então, eu lembro muito bem quando a gente tinha internet em casa, aquela história do pulso, né? Era do pulso. A gente entrava meia-noite para ver alguma coisa, porque era mais barato. Né? E muito preocupado com o valor da conta de telefone. Porque era o pulso, né? E tal, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Modifica, né? Vai se modificando a tecnologia e chegamos a esse ponto, não tem problema. Com o princípio da dignidade, eu posso arguir que, com base nesse princípio, que tem força normativa, o Supremo já disse, então, com base nesse princípio base de todos os outros princípios, eu posso dizer, olha, o direito e a Constituição está protegendo a dignidade humana, portanto, qualquer tentativa, né? Digamos assim, nós falamos aqui de um equilíbrio entre a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Exato. Então, imagina hoje, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de que uma empresa chinesa entregou um exército de robôs. Um exército. Né? O nome é esse mesmo. Um exército de robôs para trabalhar. E aí a pergunta é, e aí eu, na qualidade de empreendedor, substituir toda a minha mão de obra por robôs, se for possível e tudo mais? Aí entra esse dilema. Ou seja, o Estado precisa intervir, né, com regulamentações para que eu não tenha um desemprego em massa, e se eu não tenho emprego, eu não tenho renda, se eu não tenho renda, eu não tenho subsistência. Como é que vai ficar esse Estado? Né? A não ser, eu sou um cristão sonhador. Aí né? sim. Eu gosto muito de sonhar, e a não ser que a gente... Que esses recursos sejam distribuídos para a gente viver como a elite grega vivia, né? Só do ócio, da criativo, intelectual, né? O ócio criativo, né? Então, a não ser que seja mais ou menos o para Estado isso. tem que fazer essa conta bem feita, né? Bem feita, porque senão dá... Nós não podemos ficar, digamos assim, reféns das máquinas. Exato. Né? Porque, como o Nicoleles falou, e você disse, eu também gosto muito do professor Miguel Nicoleles, né? A inteligência artificial está sendo formada hoje com base no que o ser humano alimenta. Alimenta, exatamente. É por isso que ele diz que a inteligência não é inteligência, porque a inteligência é um atributo humano. Humano, né? Exatamente. Então ele diz que em todas as partes do mundo tem pessoas que são contratadas por essas big techs, por essas empresas, e que estão alimentando essas inteligências, né, para que elas tenham esse conhecimento. Então ela não é inteligência, ela é alimentada por nós. E outra coisa, quando a gente fala que ela é alimentada por nós, né, humanos, a gente está falando também que todos nós temos o nosso viés ideológico. Sim. Também. Então, nós temos nossas crenças, nossos valores, né? E quer queira, quer não, até inconscientemente a gente pode repassar isso para as máquinas, né? Sim. Veja, o problema de Lavaux é o tempo. O tempo, Olha só, na virada do século, nós tínhamos o quê? Uma internet que eu só poderia acessar se eu tivesse um equipamento chamado computador ligado robusto, a uma linha, né? Robusto e tudo mais, aquela coisa toda. Hoje está na nossa mão. Né? A tecnologia está na nossa mão. 2005 ali se popularizaram os smartphones, né? Aí o que acontece? Em 2022 nós temos o quê? Um anúncio de uma empresa que está dizendo o seguinte: olha, se você perguntar alguma coisa para esse robozinho aqui, o chatbot, né, chamado ChatGPT, ele vai te responder. Agora, assim, a gente ainda está evoluindo, ele tem uma base de dados até dia tal, né, digamos assim, ele foi alimentado até o dia tal. Se você perguntar algo mais recente, ele não vai saber responder. Aí, quer dizer, 2022 são 3 anos apenas. O que nós estamos falando hoje? De colocar a inteligência artificial em robôs. Então, nós estamos
assim, nessa perspectiva de criação de humanoides, né? Humanoides. Olha, até o nome, né? É ficção científica aquilo que mesmo. parece, mas não é, mas aquele jeito todo de humano, né? E aí, eu não sei se você acompanhou, mas há 2 semanas aí, veio ao mundo, né, uma imagem e uma apresentação de um robô em que quando ela, né, na verdade, caminhava, né, olha aí, né, ela ou ele, né, como é que vai ficar isso? Né? Ela ou ele. Ela caminhava, né, a maioria quer dizer, a plateia pensava assim, não, é uma pessoa que está dentro ali se fazendo de robô, né, e tal, aquela coisa toda. E aí depois que ela deu uma volta, né, a equipe cortou a parte da panturrilha, né? Só para mostrar. Só para mostrar que ali embaixo existia realmente uma estrutura, não existia carne e osso, né? Então, assim, nós estamos evoluindo de uma maneira muito rápida e o direito precisa, né, se conectar com essa rapidez. O que nós temos de evolução? A emenda constitucional 115, que vai trazer um direito fundamental, né, a proteção de dados, que vai refletir na LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que acontece? Eu não sei se você acompanha, mas o Yuval Harari, ele disse uma coisa muito interessante. Ele é professor de História da Universidade de Jerusalém, né? Eu tenho uns 3 a 4 livros dele. Pronto. Então, ele disse algo interessante, né? Percorrendo a história, nós temos explorações econômicas, né? Nós vimos no século XX aquela questão das nações europeias conquistarem a África e a América Latina, né? Digamos, em termos de exploração. Mas hoje em dia nós temos um outro bem intangível, como você falou, né? Que são os dados. Os dados, né? Então, o que está em voga? Desculpe. O que está em voga hoje? Praticamente 2 bens de importância fundamental. Os dados, né, e os minérios que produzem os chips, né, são os minérios, né, raros. E aí a nova busca é essa. Fisicamente, os minérios, né, e de maneira metafísica e material, a questão dos dados. Então, o que nós temos hoje, meu irmão? Nós temos hoje um dilema. Esses dados estão sendo monitorados e gerenciados por empresas privadas. Então, pelo capital mesmo. Pelas Big Techs. Então, o que acontece? O que nós tínhamos a vertente antes? Um Estado onipotente, soberano, né? E as empresas devendo, digamos assim, obediência ao Estado. O que aconteceu no final do século XX? Uma virada de tanto patrimônio e tanta tecnologia nas empresas privadas que elas se tornaram o quê? Um ambiente em que o Estado agora necessita delas. E outra coisa, Glauco, dessas empresas, tem muitas dessas empresas que o valor de uma empresa dessa é maior do que o PIB de vários países. Esse foi o alerta. No final do século XX, começaram a se manifestar, digamos assim, os cientistas políticos, os economistas, começaram a se manifestar nesse sentido. A partir do momento que uma empresa privada tem um PIB maior do que um Estado soberano, ele vai, né, digamos assim, aumentando a sua influência em perspectiva mundial. Então, o que acontece? Isso se multiplicou e nós temos o quê? Diversas empresas que são realmente não detentoras somente de capital, de bens, mas de influência. Então, hoje não se fala somente em governo, se fala em governança. E agora, como você pode perceber, o quê? As estruturas estatais, né, os poderes que a gente chama poder legislativo, executivo, judiciário, estão cada vez mais dependentes dessas tecnologias. Então, com a inserção da inteligência artificial para dar maior eficiência ao Estado, né, digamos assim, com essa inserção, o Estado não tenho ainda tecnologia para produzir uma IA. Exato. Então eu vou tomar, digamos assim, vou tomar conhecimento dessa tecnologia por meio de iniciativa privada. Exato. Então, por exemplo, lá no Ministério Público Federal, nós temos já incorporado aos nossos sistemas as 2 IAs do Google, o Notebook LM e o Gemini. Então, existe uma contratação? Existe uma promessa de contratação, né, uma vinculação jurídica de que essa empresa ela vai realmente
estabelecer os limites éticos, vai gerenciar privacidade e isso, tudo, né? vai obedecer a LGPD? Sim, existe contrato, certo? Só que ainda fica uma né? duvidazinha. Ainda fica essa pulga atrás na orelha de que agora uma empresa privada tem acesso, né? A dados públicos, inclusive sigilosos. E a dados sensíveis, né? Dados sensíveis, né? Então, há de ter um compromisso muito firmado, né? Bem firmado, e que não haja vazamento. E a gente sabe que a tecnologia favorece também isso, né, de Lavô? Vazamentos, né? Então, esse é o risco. E todo esse processo que a gente vem conversando, como é que você está fazendo com seus alunos? O ensino do direito, o ensino jurídico, como é que está essa meninada aí? Em termos assim de... É um pessoal que se preocupa com a crítica, com a consciência, ou é um pessoal que vai lá só para passar de ano e para pegar o diploma? É outro dilema também, né? A universidade faz com que esse ensino seja humanista e prepare o aluno para a vida, digamos assim, profissional, né? Então, Lavô, você tocou num ponto extremamente importante, né? A partir de Fernando Henrique Cardoso, houve assim uma multiplicidade nessa intenção de ensino. Parece que, tipo assim, vamos aumentar essa estatística dos brasileiros serem graduados, né? E aí o MEC realmente liberou, né, muitos cursos que realmente não deveriam ter sido liberados. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje um Brasil, digamos assim, que tem favorecido essa graduação, mas as instituições não estão devidamente preparadas, né? A qualidade baixou muito, né? A qualidade de ensino é terrível, né? Então, cuidado, você quer escolher um curso, né? Universidade é uma instituição que tem ensino, pesquisa e extensão, né? Então, assim, os méritos à Universidade de Fortaleza, né? Com certeza onde eu trabalho, e que realmente a universidade tem se moldado às exigências do MEC, né? Então, o MEC exige, de Lavô, justamente sentindo essa necessidade de não se pensar tão somente no individual, mas sim numa formação humanista, o MEC exige cada vez mais programas nas universidades de extensão. Nem toda universidade tem condição de promover a extensão, né? A Unifor está promovendo já. Então, já incorporou ao seu currículo, né, nas disciplinas mesmo, né, as grades de extensão. O que é extensão para o nosso ouvinte, né? Extensão é a relação entre a universidade, o aprendizado, que se estabelece de maneira científica e a sociedade. E outra coisa, os resultados das pesquisas também que sejam aplicados na prática com a sociedade ao seu entorno. Né? Essa é a ideia. A ideia é essa. A ideia é essa, você não ficar no conhecimento só teórico. Você chegar lá fora e dizer, olha, nosso conhecimento é isso aqui, vamos aplicar essa experiência aqui. Né? E tem sido de maneira, né, muito gratificante. Agora nós temos um problema de Lavô. Qual é o problema, né? O artigo 205 da Constituição, ela diz que o quê? Quando fala da ordem social, ela diz que o ensino, a educação, deve ser voltado para uma formação. Diz lá muitas coisas, mas o que eu estou trazendo aqui para a gente? Ela diz que o ensino, a educação, deve ser voltada para a formação da cidadania. Então, eu tenho que formar desde a criança, ao adolescente, ao jovem do ensino médio, uma pessoa que tem noção de cidadania. Não é só conteúdo. Conteúdo é uma das partes, né? Esse conteúdo também está prejudicado. Por quê? Porque cidadania se aprende, de Lavô, em relação à Constituição. E eu vejo, na minha disciplina, disciplina introdutória, eu vejo que o quê? Que as pessoas chegam no máximo com história e português na universidade. Então, assim, existe um problema, tentando responder a sua pergunta, existe um problema de base. Então, eu não tenho como exigir que um aluno chegue com essas noções de cidadania, que ele não esteja preocupado somente em si mesmo. Né? No primeiro dia de aula, eu sempre pergunto o seguinte:
por que você escolheu direito? Boa pergunta. Né? Por que você escolheu direito? Meio filosófico, mas eu sinto, né, são 11 anos, eu sinto que realmente essa intenção está voltada para o individualismo. Né? E aí a gente tenta equilibrar isso dentro da universidade com os projetos de extensão e com a questão também das equipes, né? Ou seja, todos os trabalhos realizados em equipes, onde eles vão realmente discutir o tema. E aí teve um caso até interessante, que teve um aluno que saiu antes, né? Chegou e disse assim, professor, sinto muito, eu tenho que sair agora. Eu pensava que havia algum problema na família, né? Ele disse assim, é porque o debate ali está insuportável. O debate ali não dá para eu ficar, né? Exato. Então, mas isso é muito salutar. Eu debater com você e você ter ideias contrárias a mim. Isso é um dos fundamentos, né? O pluralismo, o pluralismo ideológico, pluralismo político, desculpa. Exato. Então, essa é a ideia de que o diferente não seja problema, mas seja harmonização. A gente pode compatibilizar isso como, né? Essa é a função do direito, né? Um aluno, eu lancei, né, na sala de aula alguma coisa interessante sobre esse negócio de banheiros, né? Tem um banheiro feminino, um banheiro masculino, né? E agora, as pessoas que não se sentem necessariamente masculino e feminino, tradicionalmente falando, como é que a gente vai resolver esse dilema, né? É um dilema mesmo. É um dilema. Aí eu propus em sala de aula, eu joguei para eles, o que vocês fazem e tudo mais, aquela coisa. Aí disse, não, professor, a pessoa, né, uma das meninas disse assim, não, professor, a pessoa deve entrar no banheiro que quiser. Eu disse, tá, mas peraí, e se tiver uma senhora de 80 anos lá no banheiro feminino e entrar uma pessoa biologicamente masculina? Ela disse, ela que se vire. Tá entendendo? Então, isso não é o propósito do direito. O propósito do direito é conciliar, né? Conciliar os diferentes, tá? Então, o terceiro banheiro, enfim, vamos fazer mas não romper com que a harmonia, né? A harmonia, o direito, pelo contrário, ele busca a harmonia e não o conflito. O conflito, né? Ele busca solucionar o conflito e não busca iniciar o conflito, né? Então, é isso aí. Glauton, como é que você vê hoje, você também como servidor público, como é que você vê a automação e a justiça no serviço público brasileiro? A minha parte, o Ministério Público, né? O que, para o nosso ouvinte, o que é o Ministério Público? Veja, na Constituição, ela estabeleceu o seguinte, o judiciário não pode iniciar o processo. Exato. Né? Então, quem julga não inicia. Quem inicia o processo devem ser outros atores. Tá? Quem são esses atores? Principalmente Ministério Público, a advocacia, como a gente conhece, né? Defensoria Pública e, em geral, a advocacia estatal, né? Por exemplo, os procuradores do município, procuradores do estado, e assim por diante. Pessoas que fazem a graduação no curso de Direito submetem-se a um concurso público, né? Exato. Então, o que acontece? No Ministério Público, nós temos essa inserção da inteligência artificial, como eu falei para vocês, com esse contrato, né? E facilita demais, né? Em relação à eficiência, nós temos ainda um déficit. A empresa privada, por buscar o lucro, ela corre mais rápido e o serviço público, em relação, né, a finalidade dele é produzir o bem-estar social, assim como é a finalidade do Estado. Então, são funções diferentes, porém, nós deveríamos ter no serviço público de lavor a mesma eficiência, ou então buscar a mesma eficiência da empresa que busca o lucro, né? Exato. Inclusive, se você olhar para a Constituição, o artigo 37 exige do administrador público a eficiência. A eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade. Então, a eficiência, constitucionalmente falando, ela é uma exigência. Então, o Estado deveria... E uma exigência constitucional. Constitucional. Então, irrefutável. Então, o administrador público deveria caminhar sempre na direção da eficiência. Agora, qual é o problema? O problema histórico-cultural. Né? Nós temos ainda, você que é formado, né, nessa área também, a questão da historicidade do patrimonialismo. Né? O gestor público entende que aquela máquina pública ali faz parte do interesse dele. Né? Infelizmente. E aí, se você viaja para qualquer lugar do Brasil, principalmente no interior, não nenhum demérito, mas você vê uma estrutura mais precária, em que aquele interesse local é realmente vinculado ou ligado
ao governo municipal, né? Tudo gira em torno do governo municipal, praticamente. Exato. Então, infelizmente, ainda não rompemos, né? Por mais que nós tenhamos jovens mais conscientes, mais educados, né? Que a educação fez parte da vida dele, porque nós temos um Brasil patrimonialista da década de 30, 40, um Brasil analfabeto. Né? Mas hoje essa situação reverteu de maneira completa. Então, é incrível como hoje nós permanecemos na mesma estrutura, tendo pessoas mais educadas. Mais educadas, exatamente. Glauton, a gente já está caminhando para os finalmente, né? Mas eu quero saber de você, com tudo isso que a gente já conversou, mas inicialmente já convidá-lo para outros episódios. Você já está convidado para outros episódios, porque aqui não se exauriu, né? Como você falou ali. Falei demais, né? Não, e ali nos bastidores, nos bastidores, né? A gente estava conversando, e você disse, isso aqui é assunto para uns 3 dias, e realmente é. Mas eu estava brincando. Mas recebo de coração o convite. Tá certo. Glauton, como é que você... qual é o Brasil sonhado pelo Glauco hoje, assim, tanto em relação a serviço público, em relação à inteligência artificial, em relação a relacionamentos entre povo e Estado e assim por diante. O que você pode resumir aí para a gente? Pronto, uma pergunta desafiadora, né? Não fácil de responder, mas de lá eu vou. Por incrível que pareça, eu vou pela perspectiva que você falou, de fé também. De fé. Né? Porque, olha, toda norma jurídica, olha que interessante como a norma jurídica tem algo de divino. Né? Não é à toa que nós somos descendentes, descendência judaico-cristã, que vai refletir exatamente lá no começo a lei de Moisés. A né? lei de Moisés. Então, olha que interessante, eu vou... por incrível que pareça, a Constituição é boa, beleza, né? O Estado está estruturado, as instituições estão fortalecidas na sua medida constitucional. Claro, nós temos problemas, né? Como sempre teremos, problemas institucionais, mas eu vou partir para a questão da ética, né? Então, assim, toda norma jurídica tem um fundamento ético, sabe, Lavô? Então, veja, por que matar ele é um crime? Né, estabelecido pela legislação, artigo 121 do Código Penal, e a pessoa que mata homicídio simples, ela está sujeita a uma pena de 6 a 20 anos. Por que isso? Porque com base em quê? Em um fundamento ético de que um ser humano não deve matar o outro ser humano. Então, com base nesse fundamento ético, eu tenho o quê? O Estado se regulamentando, se autorregulamentando, exercendo sua soberania interna para forçar o governado a não fazer aquilo ali, sob pena de uma sanção. Né? Então, olha só, no último censo agora de 2022, a imprensa noticiou que, juntando evangélicos e católicos, nós temos 83% da população, da população brasileira cristã. Né? Isso é muito bom, eu gostei, eu gosto. Por um lado é muito bom, né? Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de pessoas que estão diante de valores que Jesus trouxe, né? Em tese, o quê? Eu comungo com os valores que Cristo trouxe. E os valores mais importantes que Cristo trouxe foi amai a Deus né? E amai uns aos outros como você tem um amado. Então, o que eu espero, tentando responder a pergunta muito difícil, né? O que eu espero desse Brasil cristão de 83% é que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos mudar o mundo. Né? Eu digo todos nós, né? Com a consciência ética, mas os cristãos que nós temos, né, essa perspectiva de que Cristo deixou esses valores, nós precisamos. Então, vou contar rapidamente um caso aqui em que eu estava comprando, aí já faz não estava tão comum essa história do Pix, né? Não havia Pix ainda, e eu estava comprando em uma banquinha um chocolate lá para a segunda aula e tudo mais, e o rapaz da banquinha lá me deu um troco errado, a mais, né? Eu disse, opa, eu lhe dei tanto, você me deu a mais. Isso aqui não me pertence, é seu.
todo mundo ao meu redor ficou horrorizado. Horrorizado. E olha que eu devolvi o quê? R$5? Né? Então todo mundo ficou horrorizado. Nossa, você devolveu o dinheiro? Eu disse, devolvi, claro, que não é meu. Não é meu? Então, assim, o brasileiro tem a dificuldade de entender que achado não é roubado. Né? Então nós temos eticamente a dificuldade de achar que se achar, né, no sentido de que eu achei aquela coisa que não pertence a ninguém, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me... Ué, mas eu achei, não tem ninguém aqui, então é meu. Não. Mas tem duas coisas. Tem a consciência e tem Deus. E também vendo, né? Deus então, também. o crime também, né? O Código Penal também estabelece que coisa achada deve ser devolvida em tantos dias, né? Porque senão é crime. Exatamente. Então, veja, achado não é roubado, mas é crime Mas também, é crime, né? E Deus está vendo. Então, eu espero, Dilavô, que, assim, essa consciência cristã, esses 83% pensem, né, que nós estamos indo, para onde nós estamos indo, não obedecendo a esses valores, né? Os valores constitucionais, né, e os valores cristãos. Você falou sobre essa parte ética, quando eu era do Banco do Nordeste, eu fui funcionário do Banco do Nordeste durante 16 anos, trabalhei muito com micro e pequeno empresário e micro e pequeno produtor rural. E eu ouvi de um produtor rural, analfabeto, né, ele diz, olha, o que é certo, o que é errado, você pode pegar um prato de comida bem bom, arroz, feijão, carne, macarrão, algumas coisas que você queira, e se você colocar um pedaço de carne podre dentro vai estragar o prato todo. Então, isso aí é ética. Isso aí é ética, você pode, através de uma decisão, você pode estragar toda a sua vida. Né? E a respeito também, só para comungar com você sobre o Brasil que a gente quer, né? O Brasil o nosso mundo começa dentro de nós, né? No lar, na igreja, na educação dos filhos, na integridade cotidiana, é o dia a dia. Então não adianta a gente esperar, não, quando eu for rico eu vou fazer isso. Quando eu terminar meu curso superior, eu vou fazer isso. Não, comece hoje, comece agora, né? Vou aderir a essa corrupção aqui, só enquanto eu ganho esse dinheirinho aqui. Só um pouquinho, né? Mas depois eu vou sair. Nunca ninguém sai. Nunca sai. Não é à toa, viu, Lavô? Só finalizando que Jesus disse que as riquezas são Deus também. São Deus, exatamente. Faz parte, né? E outra coisa, e sobre riquezas também, que a gente sabe, tanto eu como o irmão Glauton, é que nós estamos aqui, nós não temos nada, tudo é de Deus, até a nossa vida é de Deus, quando Ele quer, Ele leva e acabou. Então, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho tudo família, emprestado. Tudo é emprestado, nós somos mordomos, né? Mordomos. Aí resta saber se a gente vai ser um bom mordomo ou não, né? Essa é a perspectiva. Então, essa questão da ética cristã, eu até não sabia desse percentual de 83%, mas é um percentual muito bacana porque cada um de nós, quando a gente... Einstein dizia que depois que a gente conhece, depois que a gente vê, a gente não pode desver, né? Então, depois que o nosso cérebro ele percebe e ele se expande, ele não volta mais. Então, depois que você tem todo o conhecimento de Jesus Cristo, né, de Deus, através da Bíblia, né, dos mandamentos, você pode até fazer alguma coisa errada, mas você está sabendo o que está fazendo, né? A ideia é essa. Glauton, para dar continuidade, eu não sei se você observou esse globo aqui no nosso DiLavôcast. Esse globo, ele tem uma razão de ser. Desde o primeiro episódio, este é o 22, desde o primeiro episódio que ele está aí. E ele serve aí porque, como eu falei, eu sou um cristão sonhador. Então, eu gosto muito de viajar. Né? E nessas aí, cada episódio eu trago algum relato de viagem. Quando as viagens acabarem, aí eu vou trazer de sonho de viagem. Vai ser assim. Então, hoje eu estou lembrando aqui, e até para coincidir com o nosso convidado, com o Glauco, eu estou lembrando aqui de uma viagem que nós fizemos a Israel. Eu e minha filha Emanuele, que eu comprei a passagem para minha esposa, Verônica, mas ela não quis ir, eu levei a minha filha mais velha, e foi quem me levou para
Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, foi Emanuel. E então eu estou me lembrando de novembro de 2017. Eu participei do batismo lá no Rio Jordão, com o pastor Mário Levi e com o pastor Carlos Alberto, né? O batismo no Rio Jordão, uma memória viva da viagem a Israel em 2017. No De Lavocast de hoje, quero abrir um pequeno espaço para compartilhar uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Uma memória espiritual que carrego no coração desde novembro de 2017. Naquele ano, a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, a IPNJ, realizou uma viagem abençoada à Terra Santa. E eu, João de Lavô, tive o privilégio, juntamente com minha filha mais velha, Manuela Lavô, de fazer de fazer parte desse momento histórico para a nossa igreja, né? Fomos 108 irmãos e irmãs, uma verdadeira família espiritual atravessando o oceano em direção ao berço da fé cristã. Ao chegarmos a Israel, fomos recebidos lá à noite, lá em Tel Aviv, pelo pastor Carlos Alberto. Já estava lá nos esperando, né? E então, Israel, lá a gente alugou, a equipe alugou 2 ônibus, aí eram 54 pessoas em cada ônibus, mais o pastor Mário Levi num ônibus e o pastor Carlos no outro ônibus, e mais uma intérprete em cada um, né? O pastor Carlos Alberto e o pastor Mário Levi, como eu já falei, juntamente com as intérpretes, fizeram essa viagem com a gente. E essa viagem eu já mencionei até aqui no episódio pretérito, mas o de hoje eu quero frisar muito bem o batismo no Rio Jordão, a significância, né? Além da presença memorável do nosso irmão Glauton Gugel. Ali naquele rio onde há 2000 e poucos anos atrás Jesus Cristo foi batizado por João o Batista, né? Nós também vivemos um marco espiritual inesquecível. E quero registrar aqui o que eu fui batizado pelos pastores Carlos Alberto e Mário Levi, juntos, com imersão. Nós fomos batizados com imersão. Em águas que carregam história, simbolismo, fé e promessa. O batismo no Jordão não foi apenas um ato simbólico. Foi uma confirmação, uma renovação de um renascimento interior. Estar naquele lugar em que os céus se abriram e Deus declarou: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Mateus 3,17, é algo que palavras não alcançam plenamente. A geografia vira oração, a água vira testemunho e o coração vira altar. Os 2 tipos de batismo na Bíblia, né? A Bíblia nos ensina que existem 2 dimensões do batismo, e é importante explicá-las com base nas Escrituras. O batismo nas águas, batismo de arrependimento, né, realizado por João Batista, simboliza arrependimento, purificação e início de uma nova vida. E, inclusive, João Batista, o meu nome era para ser João Batista. Minha mãe queria que eu fosse registrado como João Batista, mas meu pai, quando chegou no cartório, esqueceu e colocou só João. Mas tudo bem. E João Batista era primo legítimo de Jesus, né? Marcos 1,4 diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Em Romanos 6,4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. E representa a imersão na morte de Cristo e a saída das águas como vida nova. O batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus, representa capacitação espiritual, poder e presença divina. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1,5, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esses 2 batismos não se anulam, mas se completam. O das águas é sinal público e do Espírito é selo eterno. A experiência no Jordão. Quando entrei nas águas do Rio Jordão em 2017, senti que estava atravessando não apenas um rio, mas uma fronteira espiritual,
um divisor entre o que eu era e o que eu ainda me chamaria, o que Deus ainda me chamaria para ser. O toque das mãos dos dois pastores, Carlos Alberto e Mário Levi, juntos, marcou um momento único e irrepetível na minha caminhada cristã. Aquele batismo não foi um rito, foi um encontro. Um encontro com a fé, com a história, com a Bíblia viva e, acima de tudo, com o próprio Cristo. Por que essa viagem impacta tanto? Porque caminhar na Terra Santa é como abrir a Bíblia e entrar dentro dela. E, principalmente, junto com o pastor Carlos Alberto. Ele já foi 17 vezes lá e ele consegue juntar história e religião ao mesmo tempo e ele vai explicando para a gente em cada parada. É uma coisa sensacional. A viagem com o pastor Carlos Alberto é diferenciada, não é uma viagem de turismo, né? Os textos ganham cheiro, cor, temperatura, a geografia vira testemunha e no Jordão especificamente, o cristão volta às origens do seu chamado. Volta ao início do evangelho, volta à água onde tudo começou. A experiência do batismo ali confirma nossa fé, fortalece nossa identidade cristã e renova nossa disposição de viver segundo o evangelho, com amor, com ética, coragem e propósito. E hoje, trazendo este recorte para o De Lavô Cast 022, eu compartilho essa memória para lembrar que os temas que discutimos aqui, direito, educação, ética, inteligência artificial, só têm valor quando fundamentados em algo maior. A fé que orienta nossa consciência e ilumina nossas decisões. Essa fé que nasceu no Jordão, mas vive dentro de nós, né? Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão e colega José Glauton Gugel para as considerações finais, né? E antes de encerrarmos este episódio tão especial do De Lavô Cast 022, quero abrir este momento para aquilo que sempre considero o ponto mais nobre do nosso programa, as considerações finais do nosso convidado. Hoje não recebemos apenas um jurista, recebemos um educador da fé, um servidor público exemplar, um pensador constitucionalista e, acima de tudo, um irmão querido, que compartilha comigo a caminhada cristã na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Glauton, meu irmão, foi uma honra profunda tê-lo aqui. Sua visão sobre direito constitucional, dignidade humana, cidadania digital, ética pública e responsabilidade social, não apenas ilumina o debate jurídico, ela inspira vidas. Você nos mostra com simplicidade e profundidade que o direito não é apenas técnica, é cuidado, é sensibilidade, é consciência. E que na era da inteligência artificial, a Constituição continua sendo a nossa bússola moral. Hoje você nos ensinou que a tecnologia evolui, mas os princípios permanecem. Que os algoritmos mudam, mas a dignidade humana é imutável. E que a sociedade precisa, mais do que nunca, de juristas sensíveis, servidores íntegros, professores apaixonados e pessoas como você. Falamos de LGPD, de ética digital, de decisões automatizadas, de cidadania e direitos fundamentais. Mas falamos também de fé, de coerência, de valores eternos, porque o direito, quando dialoga com a espiritualidade, com a educação e com a inteligência, se torna força transformadora. Por isso, Glauton, este é o momento em que deixo o microfone totalmente com você. Este espaço é seu para a sua mensagem final, aos estudantes de direito, aos contadores, aos servidores públicos, seus colegas, nossos colegas, porque eu sou aposentado do serviço público também, aos jovens de TI, de tecnologia da informação, aos empreendedores e a todos que nos assistem hoje. Mas antes de passar para você, eu quero lhe dar um mimozinho do nosso De Lavô Cast, que é a nossa caneca. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. E eu quero lhe dar também o nosso livro, o nosso primeiro livro da trilogia, O Poder dos Erros, que é o livro Os Erros Não Nos Definem,
E aí espero que você goste, quero depois o seu feedback. E depois você adquire o livro 2, que é o Legado dos Erros, e o livro 3 está saindo, que é A Sabedoria dos Erros, para você juntar a trilogia O Poder dos Erros. Eu quero só fazer um parênteses. Como foi que eu decidi fazer essa trilogia O Poder dos Erros? Há uns 3 a 4 anos atrás, eu estava pensando em escrever alguma coisa sobre meus próprios erros, porque a minha família, eu até coloco aqui, a minha família tem esse poder de sempre estar me lembrando dos meus erros. Mas isso eu levo na brincadeira, mas eu comecei a escrever quando eu pensei que não tinha 1000 páginas escritas. Então, aí eu pensei, 1000 páginas escritas, se não for a Bíblia, ou então se não for a Revolta de Atlas, que tem 1215 páginas, pouca gente vai ler, né? Aí, já que é uma sequência, aí eu fiz a trilogia. Eu vou já autografar, que eu não autografei ainda, mas é para você. Então, a palavra é sua, pode ficar à vontade para você fazer. Sim, e quero também entregar o mais importante. Apesar de eu saber que você já deve ter, mas aqui é um folhetozinho da nossa igreja, feita pelo nosso pastor titular, Mário Levi, para ser lida agora a partir de dezembro. Então, cada página é um dia. Então, dia 1º, dia 2, até o dia 31 de dezembro, você vai lendo e eu vou... E você vai tendo essa memória, né, do que é o mês de dezembro, por conta do nascimento de Jesus Cristo, que a gente aqui na nossa vida ocidental, né, a gente admite isso. Então, quero passar para você também uma cartilhazinha. Ótimo. Pode ficar à vontade, meu irmão. Bem, eu queria inicialmente agradecer imensamente ao seu convite, né? Logo quando você fez, a gente ficou pensando em relação a o que trazer em apenas 1 hora, né? E, assim, fico ainda mais gratificado em relação aos próximos convites, né? Estamos aqui realmente a serviço. E é isso que eu queria dizer, né, para os nossos queridos, né, ouvintes do podcast, em relação aos profissionais, né, de direito, de contabilidade, enfim, que se preocupem em mudar o que é possível próximo a você, né? Jesus disse, se foste fiel no pouco, serás colocado sobre o muito. Sobre, né? O mundo. Então, às vezes, nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar nessa perspectiva. E outra coisa, nós reclamamos muito, né? Então, reclamar é clamar 2 vezes. Então, o que eu posso fazer, né? Tinha um médico, o Dr. Adib Jatene e tudo mais, ele dizia o seguinte, a humanidade, eu não sei se é dele realmente essa frase, a humanidade se preocupa muito com o problema, se preocupa menos em solucionar o problema. Eu disse, eu tenho um problema aqui, então como é que eu vou solucionar? Então, assim, o que eu desejo a todos é que todos sintam essa necessidade de mudar, né? Mudar para melhor, com ética, façam o melhor que você pode, né? Dentro da sua possibilidade. E isso vai fazendo, digamos assim, um efeito radial. Vai, né, família, como você falou. Uma né, corrente. Isso, a família, trabalho, igreja, onde você está. Então, partindo de você, mesmo você tendo essa afronta, né, digamos assim, hoje em dia o mundo está muito, né, o trânsito, por exemplo, é um ambiente em que eu pedi muito a Deus para que eu preciso mudar nessa parte aqui, né, e ele tem me mudado. Então, nós sempre temos essa consciência para melhorar eticamente, né, desse modo cristão de ser e tudo mais. Então, o que eu deixo, digamos assim, para todos que nos ouvem, né, os profissionais das áreas e tudo mais, é que você é uma peça importante, né, nesse grande xadrez chamado política, chamado sociedade, chamado família, né, chamado fé, então você é uma peça importante. Então faça a sua parte, né, claro, com essa perspectiva do todo, mas vá fazendo aos poucos, né? Jesus disse assim, vocês começam por Jerusalém, depois pela Judéia, depois por Samaria, depois por toda a terra, né? Então vamos ampliando de maneira gradativa e na medida que a gente pode, e é isso que a gente está fazendo, né? Então deixo aqui minha grata satisfação de estar aqui nesse ambiente com você, partilhando esses assuntos tão importantes da cidadania, da dignidade, do
né, do futuro, né, do emprego e tudo mais. Todos nós estamos nessa geração que está vendo isso acontecer muito rápido. Esperamos que tanto o Estado quanto o nosso querido Deus nos proteja de todo mal, né? Como diz o final da oração do Pai Nosso, mas nos livra do mal. Né? Então, fico muito gratificado, meu irmão, meu querido, né, amigo, de estar aqui e que essas palavras sejam, né, na verdade, tão básicas, mas que possam surtir efeito em alguém. Muito bem. E assim, nós chegamos ao final de mais um episódio memorável do DiLavoCast. Hoje, no episódio 22, tivemos a honra de caminhar por temas que atravessam a alma da nossa sociedade, o direito, a educação e a inteligência humana e artificial. Caminhamos também pela ética, pela fé, pela história e pela responsabilidade que cada geração tem de deixar um país melhor do que encontrou. Receber aqui o professor jurista, servidor público e irmão de fé Glauton Gugel foi mais que uma entrevista. Foi um privilégio espiritual, intelectual e humano. E Glauton não veio apenas compartilhar conhecimentos. Ele nos trouxe reflexão, consciência e profundidade. Mostrou que o direito constitucional continua sendo o grande guardião da dignidade humana e que, na era digital, ele precisa estar ainda mais vigilante para proteger a privacidade, a liberdade e a essência do ser humano. Eu estou muito feliz também aqui hoje, porque eu trouxe o meu neto Lucas, o meu neto amado, Lucas Franco, está aqui comigo, nos assistindo. Hoje falamos de Constituição, da LGPD, da ética algorítmica, das novas fronteiras do trabalho, da responsabilidade pública e privada, da interdisciplinaridade entre o direito, a contabilidade, a psicologia e a tecnologia da informação. Mas falamos também da fé que nos une, da formação espiritual que recebemos na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e do compromisso moral que guia nossas escolhas dentro e fora da vida pública. Este episódio nos lembra que conhecimento sem ética é poder sem direção e que tecnologia sem princípio é apenas uma máquina que perdeu o seu propósito. Glauton nos mostrou que a justiça começa no olhar, continua na consciência e se confirma nas atitudes. E que cada cidadão, cada servidor, cada profissional, seja do direito, da TI, da contabilidade ou da educação, tem a responsabilidade de construir um Brasil mais justo, mais lúcido e mais humano. A você que nos acompanha, meu muito obrigado. Que esta conversa inspire sua semana, fortaleça sua fé, ilumine suas decisões e renove seu compromisso com a verdade e com o bem. Que ela desperte dentro de cada um de nós a coragem de ser íntegro em um mundo que, muitas vezes, tenta nos convencer do contrário. E que o meu agradecimento especial ao nosso convidado Glauton pela entrega, pela profundidade e pela comunhão. Que Deus continue lhe abençoando como jurista, como professor, como servidor público e como servo do reino. Agradeço também aos nossos parceiros e patrocinadores que tornam este projeto possível. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a DiLavo Soluções Contábeis e a DiLavo Editora e Educação. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu sou o João DiLavo e este foi o DiLavoCast 022. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu trabalho e seus projetos. E quero agradecer também profundamente aqui ao Estúdio 544, na pessoa do Yuri e do Alisson, que me aguenta aqui semanalmente. E lembre-se, educação transforma, ética ilumina e a consciência é a nossa nova tecnologia. Até o próximo episódio. DiLavoCast. DiLavoCast.